Com certeza você já ouviu aquela máxima das harmonizações, vinhos brancos com peixes e vinhos tintos com carnes. Mas você já pensou quais são as intensidades desses peixes, quais são as intensidades do vinho? Então se você quer saber um pouquinho mais sobre harmonização, vem comigo que hoje eu vou te explicar. Vamos lá, então falando sobre harmonizações, o que a gente precisa saber? Primeiro é um pouquinho da intensidade dos vinhos. Se eu estou falando de um Sauvignon Blanc, que é um branco leve, com uma acidez alta, super refrescante. Se eu estou falando de um Chardonnay com um pequeno contato em madeira, o que vai me dar um pouquinho mais de corpo, mas ainda vai manter uma acidez alta. Ou se eu estou falando de um vinho que é fermentado em barricas de carvalho, ele é envelhecido também, amadurecido em barricas de carvalho, o que vai trazer ele mais intensidade no paladar e também no aroma. Então, quais são as sensações que a gente vai sentir? Eu tenho aqui a acidez, que é a salivação, né, na lateral da língua. Eu tenho o corpo, que é aquela sensação de peso. E no caso dos tintos, eu vou ter o tanino, que é aquela sensação que resseca a boca. Esse tanino ele acompanha muito bem pratos com alto teor de sal. Então, se você vai fazer um churrasco, por exemplo, você vai fazer uma picanha ali com sal grosso, os tintos com bastante tanino, como é o caso do Cabernet Sauvignon, são boas opções. E também falando de outros estilos de tinto, eu tenho aqui o Fat Bastard Pinot Noir, que a Pinot Noir das uvas tintas, ela está ali classificada como das mais leves. Eu vou ter aqui uma boa vivacidade, um bom frescor e também um tanino ali baixo, no máximo médio alto. Eu tenho aqui os vinhos de média intensidade, como é o caso do Ruffo, que ele é envelhecido em barricas de segundo, terceiro usos. É só para dar um pouco mais de integração para essas uvas, um vinho com taninos médios, um corpo médio, uma acidez média. E eu tenho o Cabernet Sauvignon, que é das uvas tintas mais intensas. Eu vou ter aqui bastante tanino, bastante daquela sensação adstringente, vou ter um corpo intenso e uma acidez alta. E agora algumas dicas sobre a harmonização. Primeiro, o ideal é você sempre equilibrar a intensidade do vinho com a intensidade do prato. Então, se você tem ali uma carne vermelha, mas que não tem tanta gordura, você vai fazer um acompanhamento mais leve, legumes, por exemplo, eu posso ir para vinhos tintos mais leves, como é o caso do Pinot Noir. Se você vai fazer um peixe, uma tilápia, eu posso ir aqui para o Sauvignon Blanc. Agora, se você vai fazer um atum na grelha, eu já posso ir para um vinho com um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de corpo, como é o caso desse aqui, que é o Marquês de Riscal Limousin, ou também um tinto leve, como é o caso do Fat Bastard Pinot Noir. Uma outra dica que eu posso te dar é foque no molho. Então, se você vai fazer um prato que vai molho, seja uma massa, seja um macarrão, que seja uma lasanha, ou se você vai fazer um peixe, vai colocar molho, presta sempre atenção no molho. Então, se você vai fazer um prato ali com molho bechamel, um branco barricado é uma boa opção. Se você vai fazer um molho somente ali no azeite com alcaparras, eu posso ir também para um branco mais leve. Se você vai fazer uma parmegiana, por exemplo, então se você vai usar um molho vermelho, vai usar bastante queijo, eu posso ir para tintos com bastante fruta, como é o caso do Pinot Noir ou como é o caso do Ruffo. Agora, se você vai fazer um molho ali de tamarindo, um molho mais intenso, eu posso pensar em vinhos mais intensos também, como é o caso do 1865 Cabernet Sauvignon. Uma outra dica é a ordem que você vai provar os ingredientes, a hora que você vai provar o prato, a ordem impacta muito, como por exemplo uma feijoada. Então você vai comer primeiro o arroz com o feijão, ou você vai comer a couve e aí você vai tomar o vinho. Então se você tem alguma harmonização que às vezes não acaba agradando, tenta mudar a ordem dos ingredientes que você vai consumir. Então você vai ter uma experiência, no caso dos vinhos tintos, por exemplo, com a feijoada, muito diferente se você comer a feijoada ou se você comer a couve e tomar um gole do vinho. Então a ordem que você vai ali provar o prato importa muito na harmonização também. Uma outra dica é arrisque nas harmonizações. Assim como a gente começa a cozinhar, a gente sempre segue a receita, segue ali os ingredientes, a quantidade, mas no final a gente sempre acha que pode dar o nosso toque e colocar às vezes um pouco mais de sal, um pouco menos, um pouco mais de açúcar, enfim, fazer as nossas adaptações. Com as harmonizações é a mesma coisa. Então se a indicação para um prato, para uma tilápia, por exemplo, é um vinho branco leve, mas você quer arriscar com um branco encorpado ou mesmo com um tinto leve, vale a pena provar e você criar o seu repertório, você criar o paladar. E talvez a última dica para te dar sobre a harmonização é a mais importante, que é a seguinte: fique atento às sensações que o prato e o vinho te causam. Então perceba quais são as características do prato, como está a acidez, como está a integração dos componentes, como o vinho, como a acidez do vinho ou o tanino vai interagir com o prato, e viva realmente essa experiência. Porque se você acabar não provando, não reparando nisso, às vezes você pode pegar um vinho
X com um outro prato que acabam não harmonizando, mas se você acaba ali não sentindo as sensações que o vinho te causa, ou se você está mesmo numa reunião com amigos e vocês só estão ali tomando um vinho, comendo alguma coisa e essa harmonização não é o principal, às vezes você pode fazer isso de uma forma mais tranquila. E junto com essa dica é o seguinte: a harmonização é muito pessoal, então não adianta eu te indicar também, olha, faça um atum com esse Pinot Noir se você não gosta de Pinot Noir, ou te indicar um vinho mais leve para acompanhar um sushi se você não gosta de vinhos mais leves, ou mesmo se você não gosta de um sushi. Então a harmonização é muito pessoal, varia muito de cada pessoa e leve de uma maneira mais tranquila, porque o vinho, seja a harmonização, seja para cozinhar, tem que ser levada de maneira mais leve e é para você curtir o momento, então arrisque nas suas regras, arrisque nas harmonizações que você com certeza vai ter experiências interessantes. Mas e você? Tem alguma harmonização que você gosta? Teve alguma harmonização inusitada que você já fez? Deixa aqui nos comentários e eu vou aproveitar e eu vou contar uma harmonização inusitada que eu já fiz. Uma vez eu fiz uma ganache branca e eu pensei, por que não harmonizar com um rosé? Era um rosé que tinha bastante fruta, tinha acidez e bom, uma ganache branca combina muito bem com frutas vermelhas, que era a principal característica daquele rosé. Não é uma coisa que eu costumo compartilhar, mas fica muito bom. E bom, por hoje é isso, saúde e até a próxima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, curte nosso vídeo e manda para aquele amigo que também quer saber sobre harmonizações.